a minha luz. Por isso cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva que sente dentro de mim. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos capítulo 5, versículo 1. Passaram a outra margem do lago, ao território dos Gerazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo nem com cadeia, nem mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçara e ninguém o podia subjugar. Sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediam-lhe com instância que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte. E os espíritos imundos suplicavam a Jesus: Manda-nos para os porcos, para entrarmos neles. Jesus lhes permitiu. Então, os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos, e a manada de uns 2.000 precipitou-se no mar, afogando-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Igreja. Tu és. Proclame o senhorio de Jesus na sua vida. O louvor expulsa demônio, cante. Em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. O louvor liberta a igreja, o louvor expulsa demônio, o louvor atrai cura sobre você.
Por isso cante com a alma. Vem, Senhor Jesus. Oh, Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Vem nos curar, vem nos libertar, Jesus. Igreja, Tu és a minha luz. a minha salvação, e a ti Com liberdade, cante se ao teu lado estou, a Jesus. eu nada temerei. Jesus. Tu és santo, ó Senhor. Oh, Jesus. Tu és digno de louvor. Igreja, Só em ti confiarei, eu nada temerei. igreja, Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. pra sempre reinarás. Aleluia. Só Em ti confiarei, eu nada temerei. ei. Em frente eu irei, pois eu sei que Jesus. vivo estás, e um dia voltarás Do céu, do Jesus. céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, igreja. Glorifica, Senhor Jesus. Glorifica, igreja, a esposa do Cordeiro. Aleluia, Senhor. E agora, você vai estender as suas mãos para o alto. Vai chamar, vai clamar. Vem, Jesus. Peça para você, para a sua vida, Ele toca em você. E agora, vai, igreja. Oh. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Chama por Ele, chama. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Chama para a tua casa, Vem, entrega. Jesus. No teu trabalho, Vem, chama. Jesus. Vem, Jesus, transformar. Maranata, Vem, Jesus, curar. vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Peça que Ele venha tocar em Vem, você. Jesus. Pede a Ele, toca em mim, Jesus. Vem, Jesus. Tira todo medo, Maranata, toda doença, hora vem, Senhor Jesus. todo vício. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata. Hora vem, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Queiram se sentar, amados, por gentileza. Meu amado irmão, minha amada irmã no Senhor, vejam a primeira leitura, o que nos fala, irmãos, de Absalão. Quem tem pai? Pai, levante a mão, pai, levante a mão. Isso. Absalão era filho de Davi, mas Absalão, ele desejou tomar do seu pai o trono. E Davi, como diz a leitura, teve que sair correndo, irmãos, correndo, porque Absalão se aproximava com seus guerreiros e ele estava determinado a matar o seu pai Davi, por causa do trono, por causa do poder. O poder cega o ser humano. Uma pessoa que se deixa dominar pelo poder, ela fica completamente cega. Uma pessoa que é dominada pelo desejo do poder,
ela mata outra pessoa com a maior tranquilidade, porque ela vê naquela pessoa uma pedra que impede, uma barreira que impede que ela alcance o poder, o maldito desejo de poder. Eu mando, quem manda aqui sou eu. O maldito desejo de poder. Absalão, ele queria matar o próprio pai. Davi teve que sair correndo, irmãos, porque senão ele iria matar o pai. Davi sofre com a atitude do filho, como nós também hoje em dia. Quantas vezes que há perseguição por causa do poder, de cargos, de mostrar que, olha, quem manda sou eu. Olha, quem manda aqui sou eu. E se as pessoas não fazem exatamente como a pessoa gostaria, pronto, nossa. Eu fico impressionado com o ser humano, como as pessoas gostam e desgostam com uma facilidade tremenda. A mesma pessoa que diz que ama você hoje, amanhã, não porque você fez uma grande maldade para a pessoa, porque algo não saiu do jeito que a pessoa queria, aquele amor acaba em segundos. E aquela pessoa que dizia que amava, hoje não ama mais, e pior, persegue, fala mal, maquina a destruição daquela pessoa. É impressionante isso, irmãos. O poder, o desejo de que as pessoas estejam aos pés, sempre obedecendo em tudo. Absalão queria o trono do seu pai. E o que aconteceu? Davi foge. Mas preste atenção, igreja. Olha como foi a morte de Absalão. Olha que morte triste para este filho ingrato, para este filho mau. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 18 o seguinte, a partir do versículo 9: Absalão encontrou-se de repente em presença dos homens de Davi. Absalão montava uma mula, e esta enfiou-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão prendeu-se nos galhos da árvore, e ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula em que montava passava adiante. Olha o que aconteceu, a morte, o fim terrível de um filho que se levanta contra o seu próprio pai. Absalão estava montado numa mula, quando passou no meio de folhagens de um carvalho, e aqueles galhos prenderam a cabeça de Absalão, e ele ficou pendurado, irmãos, pendurado naquele carvalho, naquela árvore. Diz a palavra de Deus que uma pessoa informou a Joabe, que era general de Davi, e diz a palavra que Joabe tomou então 3 dardos da mão. Absalão estava pendurado, irmãos, nos galhos, pelos galhos. O que Joabe fez? Aqui está escrito em 2 Samuel 18: pegou 3 dardos, flechas, e cravou as 3 flechas, diz a palavra, no coração de Absalão. Absalão não morreu, ficou agonizando com aqueles 3 dardos no seu coração. Quando 10 jovens escudeiros, 10 guerreiros, cercaram Absalão agonizando e golpearam Absalão até que ele veio a morrer. Assim foi a morte de Absalão, uma morte triste, porque Absalão se levantou contra o seu pai. Irmão, irmã,
O seu pai, mesmo tendo defeitos, mesmo sendo uma pessoa difícil, é o seu pai. Se você existe hoje, é por causa do seu pai. E em nome de Jesus eu peço, quando você sentir que o espírito de poder está tentando dominar o seu coração, esse espírito de mandar nos outros, eu fico impressionado na igreja, como muitas vezes as pessoas ficam cegas por causa do poder, e machucam, e maltratam os outros. Quantas vezes que na minha vida eu já vi pessoas falando assim: nossa, padre, eu fui tão maltratado pelo coordenador, pela coordenadora, pelo presbítero, pelo padre. Meu Deus, entre nós tem que ser diferente, irmãos. Se nós cristãos não formos diferentes dos outros, do que adianta esta Eucaristia tão fervorosa, tão bonita? Hoje no Evangelho, Jesus, ele passa para o outro lado do lago de Genezaré. Há uma região chamada Guedara, a região dos Guedarenos, ou Gadarenos. E diz a palavra de Deus, que assim que eles saíram da barca, um homem possesso de espírito imundo saiu do cemitério. Cemitério lembra o que, irmãos? Morte. Esta é a maior obra de Satanás. Este é o maior desejo do demônio, que você se sinta morto, que você se sinta morta. Por isso que o diabo, ele tem destruído tantas pessoas através da depressão. Porque quando uma pessoa está dominada pela depressão, ela não tem ânimo para viver, e o diabo fica constantemente falando para ela: por que você não tira a sua vida? Por que você não tira a sua vida? Vejam, a Bíblia diz que aquele homem possuído por um demônio, na verdade era uma legião, estava no cemitério. Morte, irmãos, espírito de morte. O diabo constantemente está nos rodeando, este demônio de morte, querendo nos fazer desistir dos nossos sonhos, desistir da vida. Não, o seu lugar não é o cemitério, o seu lugar é aqui no altar de Deus. Toda vez que você sentir que o espírito de morte está tentando colocar algo na sua cabeça, no seu coração, repreenda em nome de Jesus. Quando vier o espírito de suicídio, repreenda em nome de Jesus. Ninguém podia segurar aquele rapaz, porque ele estava dominado por uma legião. Eram muitos demônios. Muitos tentavam amarrar aquele jovem, muitos tentavam acorrentar aquele jovem. Vejam que o demônio, ele também tem força, inferior ao poder de Deus, mas ele tem força. Quantas vezes na oração de libertação, eu já presenciei isso várias vezes. Quando nós estamos orando pela libertação de uma pessoa das obras, das garras de Satanás, às vezes é uma pessoa magérrima, uma pessoa muito magra, às vezes uma mulher muito magra, que não tem força. Mas no momento que ela está possuída, no momento que ela está dominada pelo diabo, ela tem uma força, ela adquire uma força. Uma vez eu fui ministrar a oração de libertação por uma irmã, uma jovem, 16 anos. 16 anos, irmãos. Quando eu entrei na casa dela, eu levei a minha equipe, é claro. Quando eu entrei na casa daquela jovem, ela estava amarrada na cama. Amarrada na cama. Quando eu comecei a ministrar a oração de libertação, irmãos, ela estava amarrada com cordas. Ela conseguiu quebrar
a madeira daquela cama. Porque a Bíblia diz, olha o que diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 5. As pessoas tentavam atar aquele homem, amarrar aquele homem com cadeias, com grilhões, mas ele despedaçava tudo, tudo. Quando eu comecei a ministrar a oração, e aquela moça começou a urrar, a gritar, uma cena dantesca, uma cena tenebrosa, ela conseguiu quebrar a cama. Os servos que estavam comigo, homens fortes, tentavam segurar aquela jovem de 16 anos, magrinha, magrinha, magrinha. Mas a Bíblia diz que no momento que a pessoa está dominada pelo diabo, a pessoa adquire uma força descomunal. Aqueles homens tentavam segurar aquela moça enquanto eu ministrava a oração, irmãos, e ela conseguia se libertar daqueles homens fortes. É bíblico. É bíblico. Por que nós estamos aqui, amados? Por que nós cantamos agora, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus? Porque nós precisamos do poder de Jesus para expulsar toda obra maligna. Diz a palavra de Deus que aquele rapaz dominado pelo diabo andava pelos montes e sepulcros, gritando e ferindo-se com pedras. Uma outra ocasião, eu fui ministrar oração de libertação também por uma jovem. Ela estava deitada. Não era um espírito violento, não. Pelo contrário. Era um espírito que deixava aquela moça como se ela estivesse morta. Ela não reagia. Nós tentávamos levantar ela da cama, ela toda mole, parecia gelatina. Mas o que mais me chamou a atenção naquela menina, os braços dela, nos braços, não tinha mais nenhum lugar para receber um corte. Ela se retalhava, irmãos. Gilete, faca, tesoura, tudo que ela pegasse, ela começava a se retalhar. Os braços dela, todos feridos. Oramos por ela, e aquele espírito maligno foi embora em nome de Jesus, e aquela menina ficou liberta para a glória de Deus. O que diz a Bíblia? O primeiro ato de Satanás, guardem isso, guardem isso. O primeiro ato de Satanás é fazer com que você perca a vontade de viver. Primeiro ato, se cortar, se retalhar. Diz a Bíblia que aquele jovem possuído por aquela legião estava gritando e ferindo-se com pedras. Olha que triste. Olha o que o demônio faz na vida de uma pessoa, queridos. Por que nós estamos aqui? Para proclamar que Jesus é o Senhor, que o diabo não tem autoridade sobre você e que você é lavado no sangue de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus se apresenta, aquela legião começa a tremer, o demônio começa a tremer. Diz a palavra de Deus que ele pergunta a Jesus: que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Vejam, irmãos, que o demônio conhecia o Senhor Jesus. Por quê? Porque o demônio foi um anjo. Ele morou no céu, ele foi expulso do céu, mas enquanto ele estava no céu, ele adorava Jesus, ele conhecia Jesus. E Jesus dizia: espírito imundo, sai deste homem. E Jesus perguntou: qual é o teu nome? Legião é o meu nome, porque somos muitos. Quando o demônio, quando ele se revela, é porque ele está perdendo força.
Na minha experiência de oração de libertação, eu percebo que quando o demônio ele se revela, ele fala de onde ele veio, quem é ele e por que ele está aqui. São 3 perguntas. Qual o teu nome? Quem te mandou? E por que estás aqui? São as 3 perguntas que nós fazemos a ele, para saber com quem nós estamos lutando e por que ele está ali. Qual o teu nome? De onde você veio? Quem foi que mandou você aqui? E o que você quer com essa pessoa? Quando o demônio ele começa a falar, irmão, se revelar, é porque ele está perdendo força. Vejam que o demônio falou: nós somos uma legião, nós queremos ir para os porcos. Por quê? Porco, podridão, sujeira. Este é o lugar dele. Por isso que você não pode aceitar, meu amado, minha amada, em nome de Jesus, você não pode aceitar que o diabo seja senhor da sua vida, que ele dê ordem a você. Pelo contrário, é ele que tem que receber ordem, é ele que tem que ter medo de você, e não você medo dele. Tem cristão que tem medo do demônio. Eu não entendo isso. Ai meu Deus, o demônio. Espera, mas você tem o Espírito Santo, você tem o poder do nome de Jesus, você é lavado no sangue de Jesus, você tem a bendita palavra de Deus na sua mão. Expulse esse demônio em nome de Jesus de Nazaré. Irmãos, a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Coragem, meu amado. E toda vez que o pai da mentira, que o diabo, quiser colocar na sua mente, no seu coração, que a sua vida não presta, que você é um derrotado, repreenda esse espírito maligno em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diga assim: Senhor Jesus, em teu nome eu ordeno que todo espírito maligno, toda obra de bruxaria, de feitiçaria, todo demônio que foi lançado na minha vida, que foi mandado para me destruir, ele volte de onde ele veio, ele volte agora, e não toque em mim, porque eu sou lavado no sangue de Jesus. Amém, amém, aleluia. Amém, amém, aleluia. Glória a Jesus. De pé, queridos. Nós vamos agora professar a nossa santa fé. A nossa santa fé. Eu quero lembrar, queridos, que este credo que nós vamos professar agora, porque é credo? Porque no passado a Eucaristia, a missa era celebrada em latim. Hoje ninguém mais fala latim. Graças a Deus a missa, a Eucaristia na língua do povo. Isso sim é lindo, não uma língua desconhecida, morta. O credo, creio, a palavra credo significa creio em latim. Antigamente se dizia credo em unum Deum, creio em um só Deus. Então hoje nós professamos na nossa língua, por isso que é o credo, o creio. Então agora coloque a sua mão direita sobre o seu peito, sobre o seu coração, e juntos, todos, eu peço que todos, nós temos 2, se colocarem nos telões eu agradeço. Isso. Nós vamos agora juntos professar a nossa santa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. Inclinados. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. De pé.
também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.